Acampar na floresta pode parecer tranquilo, mas quando a noite cai, tudo muda. Sons estranhos, criaturas desconhecidas e encontros inexplicáveis podem transformar qualquer viagem em um verdadeiro pesadelo. Número 1. Criatura semelhante a um cão. Dois amigos caminhavam por uma floresta densa durante a noite quando algo surgiu das sombras. Uma criatura estranha, parecida com um cachorro, saltou na direção de um deles. Ela tinha presas afiadas, uma juba longa e selvagem e um torso com aparência humana. O mais assustador era que ela não latia, mas emitia sons perturbadores, completamente diferentes de qualquer animal conhecido. Seus olhos vermelhos brilhavam intensamente na escuridão. Após um breve confronto, a criatura fugiu de volta para a floresta, deixando os dois amigos em choque, e sem entender o que realmente tinham presenciado. Número 2. Anomalia na floresta da Transilvânia. Um explorador procurava um lugar para passar a noite em uma floresta densa na Transilvânia, Romênia, quando encontrou uma casa abandonada. Intrigado, decidiu entrar. Dentro da escuridão, ele avistou uma figura estranha. No início, parecia um homem, mas seu rosto era completamente distorcido. Sua pele era cinza escura, seus olhos brilhavam intensamente e havia chifres pontiagudos em sua cabeça. Dominado pelo medo, ele saiu correndo do local. Mais tarde, compartilhou o vídeo na internet, mas a maioria das pessoas acreditou que tudo não passava de uma encenação. Número 3. Ser com aparência alienígena. Um vídeo misterioso surgiu na plataforma X mostrando uma figura bizarra parada sozinha em uma área isolada durante a noite. O ser possuía cabeça careca, olhos inquietantes e um corpo extremamente magro, com braços longos e mãos grandes. Suas orelhas pontudas reforçavam sua aparência alienígena. Uma mulher, segurando um pedaço de madeira, se aproximou cautelosamente. De repente, a criatura se virou e correu para dentro da escuridão. Na internet, muitos afirmaram que o vídeo era falso. Número 4. Humanoide na floresta da Venezuela. Um homem dirigia por uma área florestal próxima às Cataratas Ângel, na Venezuela, quando percebeu algo se movendo entre as árvores. Curioso, ele parou o carro, desceu e começou a filmar. Ele chamou para ver quem estava ali e, para seu choque, a figura respondeu com uma voz estranha, em um idioma desconhecido. Logo depois, a criatura se abaixou até quase tocar o chão e começou a se mover em sua direção, contorcendo o corpo de forma completamente antinatural. Apavorado, o homem correu de volta para o carro e fugiu rapidamente. Mais tarde, ao postar o vídeo, muitos disseram que poderia se tratar de um skinwalker. Número 5. Transformação assustadora na Malásia. Um grupo de amigos foi explorar a floresta Taman Negara, na Malásia. Durante a noite, o cachorro deles correu para dentro da mata e demorou horas para voltar. Preocupados, decidiram procurá-lo. Logo encontraram uma figura estranha deitada no chão, vestindo roupas rasgadas e com o rosto deformado. Uma luz alaranjada piscava ao lado dela. Aos poucos, a figura começou a se transformar. Ela se levantou sobre 4 patas, e seu rosto passou a se parecer com o do cachorro deles, enquanto o corpo continuava humano. Assustados, eles acreditaram que algo sobrenatural poderia ter possuído o animal, e se afastaram imediatamente. Número 6. Figura dentro da barraca. Há 4 anos, um casal acampava na Floresta Negra, na Alemanha. Durante a noite, o marido filmava a esposa dentro da barraca quando percebeu algo perturbador atrás dela. Uma figura estava sentada silenciosamente, enquanto a mulher não parecia notar nada. A criatura tinha cabeça careca, olhos negros e uma boca anormalmente aberta. Seu pescoço parecia quebrado, torcido em um ângulo impossível. Em choque, o homem deixou a câmera cair e a gravação foi interrompida. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu depois ou o que era aquela figura. Número 7. Criatura na estrada da montanha. Um homem voltava para casa após passar o dia com a família em um vale montanhoso, quando uma criatura apareceu de repente na estrada. Ela vestia roupas rasgadas e tinha olhos brilhantes. A criatura correu ao lado do carro e desapareceu. Alguns quilômetros depois, surgiu novamente, correndo diretamente em direção ao veículo antes de sumir na escuridão deixando um rastro de fumaça. Na terceira vez, ela avançou com a boca aberta e olhos brilhando. Desesperado, o homem deu ré e fugiu sem olhar para trás. Número 8. Criatura rastejante na floresta. Em 13 de maio de 2019, uma família acampava em uma floresta coberta de musgo na Malásia quando o galo deles correu para dentro da mata. O homem foi atrás, mas encontrou algo muito pior. Uma criatura rastejava em sua direção, apoiada nos 4 membros. Ela tinha braços e corpo semelhantes aos de um humano, pele cinza e um rosto inchado.
Assustado, ele começou a filmar enquanto recuava, recitando versos em árabe em busca de proteção. Mais tarde, publicou o vídeo, mas ninguém conseguiu identificar o que era. Número 9. O encontro com o Pocong. Em uma noite chuvosa, um acampante sentia que estava sendo observado na floresta escura. Quando estava prestes a dormir, gritos estranhos ecoaram entre as árvores, diferentes de tudo que já tinha ouvido. Paralisado pelo medo, ele permaneceu dentro da barraca enquanto os sons ficavam cada vez mais próximos. Finalmente, reuniu coragem e abriu o zíper. Do lado de fora, entre os arbustos molhados, estava uma figura envolta em um tecido, olhando diretamente para ele. Com o coração disparado, ele voltou correndo para dentro e fechou a barraca, lembrando das histórias sobre o Pocong, uma entidade do folclore da região. Número 10. Encontro com um Skinwalker. Ouvir histórias sobre Skinwalkers é muito diferente de encontrar um. Durante uma caminhada noturna em um acampamento, um homem percebeu algo se movendo à sua frente. Assustado, ligou a câmera e iluminou o caminho com a lanterna. A luz revelou uma figura estranha andando de forma curvada e distorcida. O corpo era magro e com aparência humana, mas havia algo profundamente errado. Nenhuma pessoa normal estaria ali naquele horário, escondida entre as árvores. Ao rever o vídeo depois, ele ficou convencido de que havia filmado um Skinwalker. Número 11. Criatura no carro na Austrália. Depois de acampar na ilha Fraser, na Austrália, um casal voltava para casa durante a noite quando uma figura estranha saiu da escuridão e pulou diretamente sobre o capô do carro. Assustados, eles começaram a gritar, mas o homem ainda conseguiu filmar. A criatura parecia uma pessoa coberta por uma espécie de pelagem escura, como um manto de pelos. Seu rosto não podia ser visto claramente. Ela permaneceu ali, imóvel, como se estivesse tentando impedir que eles fossem embora. Mas o motivo nunca foi explicado. Número 12. Humanoides nos Sundarbans. Em uma vila próxima à floresta de Sundarbans, na Índia, moradores relatavam desaparecimento de animais. Curiosos, um grupo de amigos decidiu investigar durante a noite. No meio da escuridão, eles viram 4 criaturas humanoides rastejando sobre 4 membros. Seus corpos estavam cobertos de lama e seus olhos eram completamente escuros. Seus movimentos eram tortos e extremamente perturbadores. Atrás deles, mais olhos brilhavam na escuridão, como se algo ainda mais perigoso estivesse observando. Apavorados, os amigos agitaram pedaços de madeira e conseguiram afastar as criaturas, acreditando que elas poderiam ser responsáveis pelos desaparecimentos. Número 13. A entidade da estrada na China. Um homem acampava em um vale na China quando seu celular perdeu o sinal. Precisando fazer uma ligação urgente, ele decidiu caminhar até a vila mais próxima com uma lanterna. No caminho escuro, a luz revelou uma figura aterrorizante parada entre as árvores. Ela usava um vestido branco e tinha longos cabelos pretos cobrindo o rosto pálido. Quando percebeu a presença dele, a figura correu em sua direção. Desesperado, ele fugiu e conseguiu escapar por pouco. Mais tarde, um morador idoso disse que aquilo poderia ser Guaipo, uma entidade que atrai pessoas para a floresta. Número 14. Criaturas com chifres na floresta. Em um vídeo publicado em 25 de novembro de 2022, um grupo de amigos procurava um lugar para acampar. Na escuridão, eles viram vários olhos brilhando e pensaram que fossem cervos. Ao se aproximarem, perceberam 3 criaturas estranhas com chifres, rastejando sobre 4 membros. Uma delas permanecia quase imóvel na lama, enquanto as outras observavam atentamente. À medida que os amigos chegavam mais perto, as criaturas ficaram tensas. Com medo, eles recuaram, acreditando que poderiam ter encontrado uma família inteira de Skinwalkers. Número 15. O perseguidor da trilha. Um homem estava de férias perto de um acampamento na Carolina do Norte quando ouviu sons estranhos. Poucos segundos depois, encontrou uma figura perturbadora parada no caminho. Paralisado, ele observou enquanto a entidade caminhava lentamente em sua direção. Ela falava com uma voz ecoante, mas compreensível, alertando para ter cuidado e mencionando crianças suspeitas na estrada. Mais adiante, ele encontrou uma bolsa com uma chave dentro de uma caixa em formato de coração. Em um lago próximo, havia uma caixa que correspondia à chave. Quando tentou abri-la, a buzina do carro começou a tocar sozinha à distância. Ao retornar, encontrou cápsulas vazias sobre o capô e um bilhete com um aviso assustador. Sem pensar 2 vezes, ele foi embora imediatamente. Número 16. Homem perturbador nas Filipinas. Em uma vila remota nas Filipinas, um homem caminhava à noite quando viu uma figura estranha à frente.
Seus olhos brilhavam e sua boca estava aberta como se estivesse gritando silenciosamente. Seus movimentos eram bruscos e descoordenados, e ela emitia sons estranhos, como se algo controlasse seu corpo. Mesmo com medo, ele continuou filmando e depois publicou o vídeo. Alguns acreditaram que era encenação, enquanto outros pensaram se tratar de uma possessão real. Número 17. A figura sem braços na Indonésia. Há cerca de 2 meses, um homem acampava sozinho em uma floresta na Indonésia. Para segurança, deixou uma câmera em um tripé do lado de fora da barraca. Durante a noite, ouviu algo se movendo e saiu para verificar, mas não viu nada além da escuridão. Enquanto ele dormia, a câmera girou sozinha. Mais tarde, ao assistir à gravação, ele ficou horrorizado ao ver uma figura sem braços, vestida com um longo traje branco, surgindo entre as árvores. Seus olhos brilhavam e seu rosto era distorcido. Depois disso, desapareceu. Ele acreditou ter registrado um espírito maligno conhecido no folclore local. Número 18. Encontro na floresta de Loch Ness. Um grupo de turistas caminhava por uma floresta na Escócia durante a noite, quando notaram uma figura ao longe. Ela andava sobre 2 pernas como um humano, mas seu corpo era coberto por pelos escuros e densos. Seus olhos brilhavam e seus braços pareciam deformados. De repente, a criatura virou a cabeça e olhou diretamente para eles. Antes que se aproximasse, o grupo entrou em pânico e fugiu. Mais tarde, o guia disse que poderia ser uma criatura conhecida como Rake. Número 19. A Bruxa da Floresta Inglesa. Em 15 de fevereiro de 2022, um homem caminhava por uma floresta na Inglaterra para buscar água quando avistou algo rastejando no chão. Era uma figura com um rosto extremamente pálido e cabelos longos e escuros, lembrando uma bruxa. Ele se recordou das histórias locais sobre uma entidade que devorava pessoas. Quando a criatura se aproximou, ele desligou a câmera e correu o mais rápido que pôde para sobreviver. Número 20. Rugidos assustadores no Canadá. 2 amigos acampavam em uma floresta no Canadá e tentavam atrair pássaros usando um tubo plástico. Em vez disso, ouviram um rugido profundo e antinatural ecoando entre as árvores. Pensando ser um animal comum, entraram na floresta, mas não encontraram nada. Ao anoitecer, o som voltou, ainda mais intenso. Nenhum animal apareceu, apenas os gritos assustadores. Lembrando de algo estranho que tinham visto dias antes, entraram em pânico e acreditaram que poderia ser um Wendigo, decidindo retornar ao acampamento imediatamente. Número 21. Encontro com o chupacabra no Chile. Em uma noite escura, um homem se perdeu em uma floresta no Chile, enquanto seus amigos o aguardavam perto da fogueira. Com a câmera e a lanterna ligadas, ele caminhava tentando encontrar o caminho de volta quando algo assustador apareceu atrás de uma árvore. A criatura tinha dentes afiados, orelhas pontudas e olhos brilhantes, lembrando uma versão distorcida de um coiote. Tomado pelo medo, ele correu o mais rápido que pôde e conseguiu escapar por pouco. Mais tarde, ao mostrar o vídeo, seus amigos sugeriram que aquilo poderia ser um chupa-cabra. Número 22. Ataque de criatura semelhante a lobisomem. Uma mulher caminhava sozinha à noite pela borda de uma floresta após recolher lenha quando ouviu um rosnado profundo e assustador. A escuridão era total e ela ficou apavorada. Decidiu ligar a câmera para registrar qualquer coisa que pudesse acontecer. De repente, uma criatura horrível saltou da floresta. Ela tinha dentes longos e afiados, orelhas pontudas e um focinho estreito como o de um lobo, mas era enorme, e se movia sobre 2 pernas como um humano. Por sorte, ela conseguiu escapar e mais tarde mostrou o vídeo ao pai, que era caçador. Ele afirmou que aquilo parecia um lobisomem. Número 23. Encontro com um Sasquatch no Canadá. Um homem acampava nas florestas do norte do Canadá quando começou a ouvir galhos quebrando no meio da escuridão. Após algum tempo, viu uma figura enorme se movendo entre as árvores. Ela andava sobre 2 pernas como uma pessoa, mas era muito maior, extremamente forte e completamente coberta por pelos escuros. Pela câmera, ele conseguiu ver narinas largas e olhos inquietantes encarando diretamente para ele, como se a criatura estivesse avisando para ele parar de filmar. Depois disso, ele não conseguiu dormir por vários dias e ficou convencido de que havia encontrado um Sasquatch. Número 24. Criatura extremamente magra na Suécia. Um homem dirigia pelo Parque Nacional Sarek, na Suécia, durante a noite quando algo saiu da floresta e parou no meio da estrada. Era uma figura anormalmente magra, com a cabeça de formato estranho e irregular. Ela estava parada com as pernas cruzadas e levantou lentamente um braço ossudo, acenando como se estivesse indicando para ele virar à direita. Confuso, ele continuou filmando. Mais tarde publicou o vídeo no TikTok,
onde a maioria das pessoas acreditou que era uma farsa bem elaborada. Número 25. Criatura desconhecida na Colômbia. Há apenas um mês, um homem explorava a floresta tropical colombiana quando se deparou com uma criatura tão estranha que ele nunca tinha visto nada parecido. Sua pele era verde escura misturada com tons de marrom, e sua boca era longa, cheia de dentes afiados. O mais perturbador era que seus membros lembravam os de um ser humano. Antes de desaparecer na floresta, ele conseguiu filmar. Confuso, publicou o vídeo online. Alguns disseram que parecia um animal mutante, enquanto outros acreditaram que poderia ser uma criatura mítica conhecida como Lunwaba. Até hoje, ninguém sabe ao certo. Número 26. Gritos aterrorizantes no Alasca. No dia 9 de julho de 2025, dois caçadores caminhavam por uma floresta no Alasca em busca de renas quando um grito assustador ecoou entre as árvores. O som era profundo, grave e diferente de qualquer animal conhecido. Tremendo de medo, eles começaram a filmar e olhar ao redor, mas não viram nada. Nem animais, nem pessoas. Apenas aqueles gritos ecoando na escuridão. O som ficou cada vez mais próximo, como se algo invisível estivesse cercando os dois. Apavorados, decidiram encerrar a caça e voltar para casa, convencidos de que tinham ouvido algo sobrenatural. Número 27. Investigação paranormal na Austrália. Uma equipe de investigação paranormal entrou em uma floresta australiana durante a noite para tentar registrar evidências de fantasmas. Enquanto caminhavam com câmeras e lanternas ligadas, ouviram um som estranho, como se algo os observasse. Mesmo com medo, decidiram seguir o barulho, mas não encontraram nada. De repente, um estalo alto ecoou, e um tronco pesado caiu sozinho. Antes que pudessem reagir, um dos membros foi empurrado por algo invisível e caiu no chão. Sem ver ninguém por perto, ficaram convencidos de que uma presença invisível os perseguia. Número 28. Cartazes perturbadores na floresta. Há 10 anos, James Rankin explorava uma floresta densa em Long Island, Nova York, quando encontrou algo inquietante. Vários cartazes de pessoas desaparecidas estavam presos nas árvores. Sem entender o motivo, ele continuou andando e percebeu pedaços de madeira organizados no chão formando algo parecido com uma armadilha. Assustado, ele fugiu imediatamente, imaginando se algo na floresta estava fazendo pessoas desaparecerem ou se aquilo era um aviso silencioso. Número 29. Aparição do Pontianak. Em uma noite comum de acampamento na floresta de Bornéu, na Indonésia, um homem saiu da barraca para tomar ar fresco quando ouviu um som estranho. Ao iluminar com a lanterna, viu uma figura pálida vestida de branco ao longe, balançando a cabeça lentamente de um lado para o outro. Ao aproximar o zoom, percebeu um rosto assustador com olhos fundos, semelhante ao de uma bruxa. Convencido de que era um Pontianak, entrou em pânico, arrumou suas coisas e fugiu para a vila mais próxima. Número 30. Encontro com jacarés na Austrália. Uma equipe de exploradores da vida selvagem acampava no Parque Nacional Kakadu, na Austrália. Durante a noite, um deles abriu a barraca para sair e se deparou com 4 enormes jacarés logo à frente do acampamento. Atrás deles, luzes estranhas brilhavam na escuridão, como se mais olhos observassem. Percebendo o perigo, o grupo rapidamente desmontou o acampamento e se mudou para um local mais seguro antes que algo pior acontecesse. Número 31. Avistamento de Bigfoot. Há cerca de 6 meses, um caçador instalou uma câmera de trilha em uma área de floresta em Bluff Creek, na Austrália, esperando registrar animais selvagens. Horas depois, recebeu uma notificação no celular. Ao verificar as imagens, ficou chocado. Uma criatura enorme caminhava ereta como um humano, com o corpo inteiro coberto por pelos escuros e densos. Parecia exatamente um Bigfoot. Quando ele correu até o local, a câmera havia desaparecido e a árvore onde estava presa estava quebrada. Parecia que a criatura sabia que estava sendo filmada, e não gostou disso. Número 32. Encontro com um alienígena na Eslovênia. Em 11 de dezembro de 2019, um fotógrafo de vida selvagem caminhava por uma floresta próxima ao Lago Bled, na Eslovênia, procurando um lugar para acampar enquanto filmava. De repente, uma criatura estranha saiu de trás de uma árvore e agarrou sua câmera. Ela tinha uma cabeça grande e arredondada, olhos fundos, nariz achatado e um corpo com proporções totalmente incomuns, lembrando um alienígena. A câmera caiu, a gravação foi interrompida e o homem nunca mais foi visto. Número 33. Criatura na árvore na Escócia. Durante um acampamento em uma floresta na região de Gleno, na Escócia,
Um homem ouviu um som estranho durante a noite. Curioso, pegou sua lanterna e seguiu o barulho para dentro da mata. Sua luz iluminou algo preso a uma árvore. Uma criatura bizarra se agarrava ao tronco com olhos saltados, boca aberta e um corpo assustadoramente semelhante ao humano. Lembrando das histórias locais sobre uma criatura conhecida como Rake, ele correu de volta para o acampamento e permaneceu acordado até o amanhecer, com medo de que aquilo voltasse. Número 34. Criatura pequena na Espanha. Um estudante de doutorado estava pesquisando uma planta rara na floresta de Irati, na Espanha, quando decidiu acampar no local. Durante uma caminhada, percebeu algo se movendo nos arbustos. Era uma figura pequena, com aparência vagamente humana, mas com uma cabeça de formato estranho, diferente de qualquer pessoa. Mantendo distância, ele filmou discretamente. Depois publicou o vídeo no TikTok, onde um usuário sugeriu que poderia ser um goblin, uma criatura mítica do folclore europeu. Número 35. Acampamento satânico abandonado. Uma equipe de investigação paranormal entrou em uma floresta isolada no estado da Geórgia em busca de evidências sobrenaturais. Logo encontraram um acampamento abandonado com uma mensagem estranha escrita na barraca e uma árvore grande quebrada ao lado. Ao redor, havia bonecas espalhadas, algumas pregadas nos troncos das árvores. Quando um dos investigadores tocou em uma delas, a boneca emitiu um som estranho, como um zumbido. Perto dali, encontraram a cabeça de uma boneca rachada e um recipiente com um líquido preto espesso. Enquanto montavam o equipamento, algo começou a sussurrar o nome de um dos membros. Em seguida, um dos dispositivos deslizou sozinho pelo chão e caiu. Apavorados, eles fugiram, deixando tudo para trás. Número 36. Figura sombria nos Estados Unidos. Há 7 anos, um casal se perdeu enquanto explorava uma floresta nos Estados Unidos. Enquanto tentavam encontrar o caminho de volta, notaram uma figura escura entre as árvores. Ela parecia quase transparente, como se não pertencesse totalmente àquele mundo. Enquanto filmavam, a figura avançou de repente em direção a eles. Desesperados, correram, mas a criatura continuou perseguindo e rugindo atrás deles. Dias depois, apenas a câmera foi encontrada no local. O casal nunca mais foi visto. Número 37. Animal misterioso na Espanha. Uma mulher de Granada compartilhou um vídeo estranho que rapidamente se tornou viral. Nele, uma figura escura semelhante a um animal aparece na escuridão. Sua cabeça se move lentamente enquanto suas patas dianteiras se estendem. O vídeo é curto, mas gerou muita discussão. Alguns disseram que era o lendário lobisomem local conhecido como lobisomem, enquanto outros afirmaram que era apenas um cachorro comum se limpando. Número 38. Acampamento que deu errado. 2 amigos montaram acampamento perto do Lago Crescent, em Washington, planejando pescar pela manhã. Durante a noite, foram surpreendidos por uma criatura assustadora próxima à barraca. Em pânico, fugiram correndo. Ao olhar para trás, viram uma figura humanoide observando-os enquanto se apoiava sobre 4 membros. Com medo, abandonaram tudo e só retornaram durante o dia para recuperar seus pertences, decidindo nunca mais acampar ali à noite. Número 39. Desaparecimento na floresta. Um caçador decidiu acampar sozinho na floresta. Após algum tempo, percebeu um movimento estranho do lado de fora da barraca e saiu para verificar. Em questão de segundos, algo invisível avançou contra ele. No dia seguinte, apenas sua câmera e seus sapatos foram encontrados no local. Ele nunca mais voltou para casa. No vídeo, só é possível ouvir rugidos aterrorizantes. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Número 40. Criatura desconhecida observando. Um homem caminhava pela floresta procurando um local para montar acampamento quando viu algo se movendo entre as árvores. Uma figura estava agachada, como se estivesse se alimentando de algo. Sua pele era cinza pálida, tinha cabelos longos e escuros e um corpo fino com aparência humana. Quando o homem olhou diretamente para ela, a criatura se levantou lentamente e o encarou, como se estivesse avisando para não se aproximar. Assustado, ele recuou. Nem mesmo um amigo experiente em exploração conseguiu identificar o que era. Número 41. Encontro com o Skunk Ape. Enquanto acampava em uma floresta em Oklahoma, um homem filmou algo extremamente perturbador. À sua frente, na grama alta, uma figura escura estava sentada, olhando diretamente para ele. Quando ele apontou a lanterna, a criatura começou a se aproximar lentamente. Seu corpo era coberto por pelos escuros e seu rosto era deformado e nada humano.
Assustado, ele recuou e deixou o local. Depois de pesquisar, acreditou ter encontrado um skunk ape, uma criatura semelhante a um macaco descrita no folclore da Flórida. Número 42. Enxame de mosquitos no México. Em 21 de junho de 2012, um casal dormia em um acampamento na floresta de Copper Canyon, no México, quando foi acordado por um zumbido alto. Ao olhar para fora, ficaram chocados ao ver um enorme enxame de mosquitos cobrindo completamente a barraca. Com medo de serem picados, permaneceram presos lá dentro. Durante 2 dias inteiros, ouviram o som constante dos insetos ao redor, até que finalmente o enxame se dispersou e eles puderam sair em segurança. Número 43. A escolha mais assustadora dos inscritos. Em 2015, um grupo de turistas relaxava em um acampamento durante a noite quando um grito estranho e extremamente agudo ecoou da floresta. O som era tão inumano que todos ficaram em silêncio. Ao correrem de volta para as barracas, perceberam que sua amiga Alexis havia desaparecido. Em pânico, começaram a procurá-la enquanto chamavam seu nome. O grito ecoou novamente, mais próximo. Após algum tempo, encontraram uma área cercada por arbustos entrelaçados, formando algo parecido com uma gaiola. Dentro, Alexis estava presa a uma árvore com os olhos cheios de terror. Quando se aproximaram, uma criatura saiu rastejando. Ela tinha a cabeça careca, 4 braços longos e um corpo humanoide deformado. Em desespero, recuaram e a câmera caiu no chão. Dias depois, apenas essa câmera foi encontrada. Nenhum deles jamais foi visto novamente. E aí, qual desses encontros mais te assustou? Foi uma criatura real, algo do folclore? Ou existe algo nas florestas que ainda não entendemos? Conta pra mim aqui nos comentários. Eu leio todos. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muito mais histórias perturbadoras vindo por aí. E lembre-se, da próxima vez que você estiver sozinho em uma floresta à noite, talvez você não esteja tão sozinho assim. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!